A paz do Senhor, joias preciosas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma história abençoada sobre a palavra de Deus. Então, eu peço a vocês que não percam nossas histórias, que não percam as terças e as quintas-feiras, tem história todos esses dias. Então, eu peço a vocês que venham assistir as histórias, porque o Senhor Jesus, Ele tem preparado as tias desse grupo para colocar as histórias para vocês aprenderem sempre da palavra de Deus. Então, que nós possamos vir assistir todas as histórias para aprender mais da palavra de Deus, amém, crianças? Então eu peço a vocês que peguem a sua Bíblia Sagrada e abra comigo em Mateus, capítulo 7 e versículo de número 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos e a nós também. Ele estava falando sobre as duas portas que nós vamos aprender agora. A porta estreita e a porta larga. Nós iremos aprender o que o Senhor Jesus estava nos ensinando sobre essas portas e aonde ela nos conduz. Amém, crianças? Então agora nós iremos falar sobre a porta larga. Nós iremos aprender o que as pessoas que entram por essa porta larga fazem. Amém, crianças? A pessoa que vai por essa porta, ou a criança que entra por essa porta, ela é desobediente, ou seja, desobedecer. Toda criança que é desobediente, ela está caminhando para a porta larga. Essa criança ainda não entendeu o plano do Senhor Jesus para a vida dela. Então, ela é uma criança desobediente, e as pessoas desobedientes, elas estão caminhando na porta larga, que vai levar a um caminho muito ruim, né, crianças? O próximo é a mentira. Todas as pessoas que são mentirosas ou as pessoas que usam de mentira, elas estão indo pela porta larga. Então, a pessoa que caminha com Jesus, ela não é mentirosa, mas a pessoa que caminha sem Jesus, ela está indo pelo caminho da porta larga, onde o Senhor Jesus falou que muitos passam por ela. Amém, crianças? O próximo é o bullying. A pessoa que faz bullying, ou as crianças que faz bullying, elas também não estão caminhando com o Senhor Jesus. Elas estão caminhando no caminho que muitos irão, como o Senhor já nos disse, que larga é a porta e muitos passarão por ela. O bullying é aquela coisa que você, assim, tira sarro do seu amiguinho, faz brincadeiras ruins com ele, fala coisas que não é devida para ele. Então, crianças, nós não vamos caminhar pela porta larga, porque a porta larga, quem caminha por ela é o desobediente, ou seja, desobedecer, o mentiroso, ou a pessoa que fala mentiras, a pessoa que faz bullying, aquelas crianças que não estão no caminho certo, não estão no caminho de Jesus. Jesus ensinou que essa porta é larga e muitos passarão por ela, né, crianças? E não seremos nós, não é verdade? Por quê? Porque o próximo passo, brigar. A criança que briga também está indo pelo caminho largo. O que o Senhor queria dizer com isso? Que briga não faz parte do plano dele para nós. Quem briga não faz parte do plano de Jesus. Vai pelo caminho largo também. Esse caminho não é o caminho que o Senhor Jesus preparou para nós. Ele quis dizer que a criança que briga não aprendeu dele ainda, né, joinhas? O próximo é o palavrão. Quem fala palavrão também está caminhando pelo caminho largo. A criança que fala palavrão, ela também não aprendeu do Senhor Jesus ainda. Ela não entendeu o plano de Jesus. Ela não está no caminho certo. O caminho largo não é o caminho de Jesus. Então a criança que fala palavrão, ela não está no caminho de Jesus. Essa criança, ela tem que aprender de Jesus. Ou seja, ela não está caminhando no caminho certo. E o último é a preguiça. Nossa, Jesus também não gosta da preguiça. Jesus não gosta de crianças preguiçosas. Sabe aquela hora que a mamãe fala assim, vai fazer uma coisinha pra mim, varre a casa pra mamãe, arruma o seu quarto, dobra as suas roupinhas, não veja aquele desenho, porque a hora que é pra você trabalhar, pra você fazer alguma coisinha pra mamãe, você fica com preguiça e vai ver desenhos ou coisas que não agradam ao Senhor Jesus, não é verdade? Então, a criança que tem preguiça também não está no caminho certo. Ela não está no caminho que o Senhor Jesus gosta. Então, a criança que desobedece, que mente, que briga, que faz bullying, que fala palavrão e que tem preguiça,
não está no caminho certo. Ela não está no caminho que o Senhor Jesus preparou para ela. Entendeu, crianças? Então, vamos aprender agora aonde esse caminho leva? Vamos ver para onde esse caminho vai nos levar. Deus me livre, olha para onde esse caminho leva. Esse caminho vai levar para o caminho muito mal. Esse caminho que as pessoas estão caminhando na desobediência, na mentira, na briga, no bullying, no palavrão e na preguiça. Vai levar para um caminho mal. O caminho onde o Senhor Jesus não vai estar, crianças. Então agora nós aprendemos sobre o caminho largo. As pessoas que caminham por esse caminho, crianças, não irão para um lugar bom. Ou seja, elas irão para um lugar muito mal. Um lugar onde a presença do Senhor não está. E nós sabemos que esse caminho largo, muitas pessoas passaram por ela. Então nós temos que estar atentos para não fazer esse tipo de coisa e não ir para esse caminho. Olha que caminho ruim, crianças. Esse caminho, ele não vai levar-nos para um lugar bom, não é verdade? Então, que possamos ficar atentos para não caminhar por esse caminho e não dar esses passos aqui. Agora, vamos aprender sobre a porta estreita que o Senhor Jesus falou na sua palavra, que ela é estreita, que ela é apertada, que nós temos que nos esforçar e estar na presença de Jesus para caminhar por ela. Amém, crianças? O primeiro passo é obedecer. Esse caminho é estreito. Obedecer, na maioria das vezes, não é fácil. Mas nós obedecemos por quê? Porque nós estamos com Jesus. Nós aprendemos dele. Quando somos obedientes, nós estamos aprendendo com Jesus a caminhar pelo caminho estreito. Esse passo vai nos levar por um caminho muito bom. É o caminho do Senhor Jesus. Não é porque eu sou obediente que eu vou... assim eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque o Senhor Jesus me ensinou a ser obediente. Entendeu, crianças? E quando eu obedeço, eu provo que eu sou uma criancinha de Jesus, que eu sou uma pessoa de Jesus. Vamos ver o próximo passo da porta estreita? Porque essa porta nós temos que nos esforçar para entrar por ela, né? O passo da oração. Então a criança que ora, ela prova que ela está caminhando pelo caminho estreito. Ela prova que ela está com o Senhor Jesus, que ela já aceitou Jesus em seu coração e está caminhando nele. E o Senhor Jesus nos ensinou o passo da oração que está no caminho estreito. Então, crianças, nós temos que nos esforçar para a oração. Orar não é fácil, sabia? Sabia que o inimigo não quer que nós oramos? O mal não quer que a gente vá em oração ao Senhor Jesus e não cumpra a palavra dele em oração. É muito difícil, muitas das vezes a gente tem que se esforçar muito para orar. Por quê? Porque o mal não quer, ou a gente às vezes quer fazer outras coisas, mas nós temos que dar o passo da oração, porque ele é um caminho estreito. Então temos que nos esforçar em oração. O próximo passo é o louvor. Nós temos que cantar louvores ao Senhor. Temos que entoar louvores, ou seja, falar palavras em cânticos, palavras de adoração ao nosso Deus, palavras que engrandecem o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que nós temos que dar o passo do louvor. Às vezes não é fácil cantar, né, crianças? Às vezes não é fácil louvar ao Senhor. Muitas das vezes estamos passando por lutas. Tem coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Às vezes tem lutas acontecendo com o nosso papai, com a nossa mamãe, na nossa família. Às vezes não entendemos o plano do Senhor, mas o passo do caminho estreito nos ensina a louvar. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor se agrada quando nós louvamos. Nós entregamos a Ele toda a nossa dor, toda a nossa tristeza e louvamos a Ele porque Ele é bom. E Ele nos ensina a louvar. E não é fácil. Por isso que o caminho é estreito. Nós temos que ir por esse caminho. O próximo passo do caminho estreito é o amor. Então, as crianças que seguem o Senhor Jesus, que vão pelo caminho estreito, elas têm amor no coração delas. Ou seja, ela ama o amiguinho. Primeiro ela ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento dela. Depois ela ama o próximo dela como ela mesma. Ou seja, eu amo ao meu próximo como a mim mesma. Então a criança que segue o caminho estreito, ela ama. Às vezes não é fácil amar, né, crianças? Por isso que o Senhor falou que o caminho era estreito. Por isso que o Senhor falou que era difícil entrar por essa porta. Porque tem pessoas que nos fazem o mal, não é verdade, crianças? Tem pessoas que falam mal de nós, tem pessoas que não querem ver o nosso bem, tem pessoas que nos querem ver caídas, não é verdade, crianças? Tem crianças ruins que falam mal, que faz bullying, que anda pelo caminho largo, não é verdade? Então não é fácil amar. Mas nós temos o Senhor Jesus, Ele nos ensinou, e através de Jesus nós temos o querido Espírito Santo, que nos ensina, que nos guia pelo caminho estreito, que nos ajuda
ajuda, que nos leva a amar como o Senhor Jesus quer que façamos. Mas não é fácil, por isso que esse caminho é estreito, mas nós temos que nos esforçar. O próximo é servir. E quem serve, o Senhor Jesus falou que ele é maior. Maior é o que serve. Então, a criança que serve, ela está pelo caminho estreito, aquele caminho que não é fácil, né, crianças? Então, servir às vezes não é fácil. Na maioria das vezes, servir não é fácil. O Senhor Jesus nos manda servir a todas as pessoas, servir uns aos outros. Mas tem pessoas que às vezes parecem aos nossos olhos que não merecem ser servidas, não é verdade? Não tem aquela criança que é mal, que parece que, assim, que fala palavrão, que faz coisas ruins, que nós temos que servir a ela, ou seja, falar do amor de Deus para ela, falar da palavra do Senhor para ela, conduzir ela até a igreja para ela conhecer o Senhor Jesus e aprender a ir pelo caminho estreito. Então, servir também não é fácil, mas o Senhor Jesus nos ajuda. Pelo querido Espírito Santo, eu tenho força para servir. Servir ao Senhor quer dizer servir aos meus amiguinhos, servir o papai, servir a mamãe. Não é verdade, crianças? Então, que nós possamos nos esforçar no caminho estreito, que é servir. E o próximo passo do caminho estreito é a verdade. Então, a criança que anda pelo caminho estreito, ela fala a verdade. Ela vive em verdade, ou seja, ela não usa de mentira. Quando pergunta alguma coisa para ela, ela vai falar a verdade. Quando ela fez alguma bagunça, a mamãe pergunta: quem que fez isso daqui? Você vai falar a verdade. Mamãe, fui eu, mas eu prometo que eu não vou fazer de novo. Então a criança fala a verdade. Nós temos que falar a verdade em todo o tempo, crianças. Falar a verdade com amor. Não podemos ser mentirosas, porque o caminho estreito, nós falamos a verdade. Às vezes não é fácil falar a verdade. Por quê? Porque às vezes teremos um preço maior, mas o preço maior é da mentira. Falar a verdade, por mais que pareça que não é viável no momento, que não é certo no momento, é a coisa mais certa a ser feita. Que parece que a gente vai apanhar, né? A gente vai, o papai e a mamãe vai brigar com a gente, mas o certo é falar a verdade, porque o caminho estreito, a criança que anda por ele, ela fala a verdade, porque o Senhor Jesus nos ensinou a verdade, e Ele é o nosso caminho. Esse caminho, quem nos ensinou foi o Senhor Jesus. Ele nos ensinou todas essas coisas. Ele nos ensinou a oração, a obedecer, o amor, o louvor, servir e falar a verdade. Então o Senhor Jesus nos conduz por esse caminho. Através dele eu aprendo todas essas coisas. Com o querido Espírito Santo em mim, eu consigo realizá-las. Fácil não é. Por isso que Jesus fala que o caminho é estreito. Mais fácil é ir pela porta larga. Jesus falou que muitos passaram por ela. Por quê? Porque é mais fácil ser ruim. É mais fácil fazer coisas erradas. Mas Jesus falou que nós temos que nos esforçar para seguir o caminho estreito. E vamos ver aonde leva esse caminho? Jesus nos fala que esse caminho vai nos conduzir para o céu. Olha que lindo! Quando eu sigo esse caminho estreito, crianças, eu irei para o céu. Crianças, eu irei para o céu quando eu seguirei esse caminho. Irei morar com Jesus. Irei ter a promessa que Ele me prometeu, que eu irei morar com Ele. Que Ele ia preparar um lugar para mim. Mas eu tenho, crianças, que obedecer o caminho dEle. Eu tenho que fazer todas as coisas para que eu possa ir morar nesse lugar maravilhoso. Eu tenho que obedecer, crianças, tudo o que o Senhor Jesus falou para mim. Porque eu tenho que obedecer a palavra dEle. Amém, crianças? Eu preciso obedecer para ir para o caminho estreito. Eu vou morar com Jesus lá no céu, mas só se eu fizer a oração, eu obedecer, eu tiver amor no meu coração, eu usar o louvor para louvar o nosso Deus, eu falar a verdade e eu servir ao meu próximo. Assim eu irei morar aonde? No céu, crianças. Eu irei morar no céu com Jesus. Eu irei morar no céu porque eu vou pelo caminho estreito. Eu me esforço para ir pelo caminho estreito. Amém, crianças? Que vocês possam se esforçar para ir pelo caminho estreito. E não se esqueça, o caminho largo leva para um lugar muito ruim. Olha para onde leva o caminho largo. Amém, crianças? Que vocês possam se esforçar para ir pelo caminho estreito que nos conduzirá para o céu. Eu estou focando muito nisso, sabe por quê, crianças? Para que a gente possa entender que o caminho estreito não é fácil, mas ele nos conduzirá à glória com Jesus. Amém, crianças? Então, cada um de vocês agora se esforcem para ir pelo caminho estreito, amém? Então agora nós iremos fazer uma oração agradecendo o Senhor nosso Deus por essa palavra abençoada. Amém, crianças? Vamos orar então e agradecer a Deus por essa palavra abençoada?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, eu te agradeço por essa história, Senhor Deus. Eu te agradeço por ministrar cada coração de cada criança que está assistindo essa história, Senhor Deus. Eu te peço, Pai de amor, que eles possam ter forças através do querido Espírito Santo para seguir o caminho estreito, grande Deus, para que esse caminho nos leve à glória com o Senhor Jesus, nos leve a morar no céu com o Senhor Jesus, porque larga é o caminho e muitos passarão por ela, mas que as nossas crianças não, Senhor, que a nossa igreja não, Senhor, que os nossos não, que a nossa família não, Pai de amor, que os nossos familiares também não, que cada um deles possam seguir pela porta estreita, Senhor, que leva à grande glória, que leva a um caminho maravilhoso, Senhor Deus. Nós te pedimos por cada tio, por cada tia desse grupo, por cada papai e cada mamãe, por cada criança, pelo nosso pastor, pela nossa pastora, te pedimos pela nossa liderança, Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar cada um deles e que eles possam ser cheios, Senhor, cheios de Ti, para conduzir pelo caminho estreito, aonde leva ao céu, grande Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.